Meu nome é Laura. Desde os 5 anos de idade, meus pés conheceram mais o chão da sala de dança do que qualquer outro lugar. Minha mãe diz que eu nasci com música no corpo, que mesmo antes de saber falar direito, eu já dançava. O balé se tornou minha linguagem, minha forma de respirar. Cada giro, cada salto, cada movimento era uma extensão da minha alma. Mesmo nas noites em que meus pés sangravam, mesmo nos dias em que meus músculos imploravam por descanso, eu continuava, porque dentro daquela sala de espelhos e barras, eu era livre. Aos 18 anos, finalmente a vida parecia conspirar ao meu favor. Madame Elisa, minha professora, a mais rigorosa e respeitada da cidade, havia me escolhido para um solo no espetáculo, de inverno. Laura, venha aqui. Ela me chamou naquela tarde, enquanto as outras alunas saíam do estúdio. Seu fouetté ainda está impreciso. Você está se inclinando demais para a direita. Desculpe, madame. Vou trabalhar nisso. Ela me estudou por um momento. Aqueles olhos penetrantes que não perdoavam falhas. Você tem algo raro. Ela finalmente disse, ajustando minha postura com aquelas mãos firmes que não aceitavam menos que a perfeição. Você tem fogo nos olhos quando dança. Isso não se ensina. Vindo dela, aquilo era como ganhar uma medalha de ouro. Naquela noite não consegui dormir de tanta empolgação. Ouvi Carla, uma das solistas mais antigas do estúdio, comentar com outra bailarina. Só porque ela tem uma boa técnica, acha que já pode ser prima ballerina. Vamos ver quanto tempo dura. Ignorei. Sempre houve inveja no mundo do balé. A competição era feroz, e eu estava acostumada a lutar pelo meu espaço. Era uma terça-feira. Lembro-me perfeitamente porque tínhamos ensaiado até mais tarde. Eu estava exausta, mas radiante. O solo estava quase perfeito, e eu podia sentir que estava pronta para voar mais alto. Deixei o estúdio às 9 da noite, com os músculos doloridos, mas o coração leve. A chuva caía fina naquela noite. Talvez se não estivesse chovendo, talvez se eu tivesse ficado mais 5 minutos no estúdio, talvez... Não vi o carro que avançou o sinal. Só me lembro do impacto, da dor aguda, e depois... silêncio. Acordei 3 dias depois no hospital. Minha mãe estava ao meu lado, com aquele olhar que conhecemos quando nos preparam para uma notícia devastadora. Não precisou dizer nada. Eu já sabia. Meu corpo se sentia diferente, incompleto. Levantei o lençol e vi... Ou melhor, não vi. Minha perna esquerda não estava mais lá, amputada acima do joelho. Não, murmurei, sentindo meu peito apertar como se estivesse sendo esmagado. Isso não pode estar acontecendo. Diga que é um pesadelo, mãe. Por favor. Ela segurou minha mão, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Laura, querida. Não! Gritei, jogando o copo de água que estava no criado mudo. Eu sou bailarina. Eu sou bailarina. O que vou fazer agora? Como vou dançar? O mundo desabou. Como pode uma bailarina dançar com uma perna só? Era como pedir a um pássaro para voar com uma asa amputada. Impossível, ridículo. As semanas seguintes foram um borrão de médicos, remédios para a dor, fisioterapeutas e um vazio tão profundo que nenhuma palavra seria capaz de descrever. Talvez você possa dar aulas, sugeriu o fisioterapeuta em uma das sessões. Ou trabalhar, na administração de alguma companhia, disse uma enfermeira bem-intencionada. Cada sugestão era como uma faca no meu peito. Eles não entendiam. Ninguém entendia. Eu não queria estar perto da dança se não pudesse dançar. Minha mãe tentava me consolar. Mas como consolar alguém que acabou de perder o próprio futuro? Meu pai trazia flores todos os dias, mas elas só me lembravam dos buquês que eu jamais receberia após uma apresentação. Estou ficando sem paciência para suas visitas, disse ao meu pai uma tarde. Pare de fingir que vai ficar tudo bem. Nada vai ficar bem. Nunca mais. À noite, sozinha no quarto de hospital, eu chorava até adormecer. Por que comigo?
Repetia, para o teto branco e indiferente. O que eu fiz para merecer isso? As visitas foram diminuindo. As pessoas têm suas próprias vidas, seus próprios dramas. Algumas colegas do balé vieram uma vez, desconfortáveis, sem saber o que dizer. Conversaram sobre ensaios, sobre os novos papéis distribuídos, incluindo o meu, agora dado a Carla. É uma pena, Laura, ela disse com falsa compaixão. Você teria sido incrível nesse papel. Mas não se preocupe, vou dançar pensando em você. Quando saíram, ouvi seus cochichos no corredor. Nossa, que tragédia! Acabou para ela. Menos Madame Elisa. Ela apareceu no hospital exatamente uma semana após o acidente. Não trouxe flores, nem cartões, nem palavras de pena. Trouxe uma pasta. Laura, ela disse, sentando-se na beira da minha cama. Tenho informações sobre próteses para bailarinos. Quase ri. Era tão absurdo. Madame, por favor, acabou. Ela me olhou com aqueles olhos de falcão, os mesmos que identificavam o menor erro numa coreografia à distância. Se você disser isso mais uma vez, nunca mais volto aqui. Não trabalhei todos esses anos com você para ouvir essa autopiedade. Autopiedade? Elevei minha voz. Perdi minha perna. Perdi minha vida. Perdeu uma perna, não as duas. Não perdeu. Os braços, nem o cérebro, nem o coração. Ela bateu na pasta, e com certeza não perdeu sua vida, a menos que escolha jogá-la fora. Aquilo me atingiu como um tapa. Madame nunca foi de meias palavras, mas naquele momento, sua dureza foi um choque necessário. Ela abriu a pasta e começou a me mostrar fotos de bailarinos com próteses, histórias de superação, tecnologias novas, possibilidades. Vai ser o trabalho mais difícil da sua vida, ela disse, e vai doer mais que todos os ensaios que já fizemos. Mas você vai dançar novamente, Laura. E quando você dançar, não será por pena, será porque você é extraordinária. E se eu não conseguir? Perguntei, a voz embargada. Então você terá tentado. E isso já é mais do que a maioria das pessoas, com todas as partes do corpo intactas, jamais fará. Não acreditei nela. Nem naquele dia, nem nos muitos dias que se seguiram durante minha reabilitação. A fisioterapia era um exercício de humilhação diária. Aprender a andar com uma prótese básica era como voltar a ser bebê, só que sem a inocência e com a consciência aguda de tudo que eu havia perdido. Não consigo! Gritei após cair pela terceira vez tentando ficar em pé com a prótese. É impossível! Nada é impossível, retrucou o fisioterapeuta. Só difícil. Fácil. Para você falar, com suas duas pernas. Madame Elisa aparecia 2 vezes por semana. Não para me ver mancar e cair, mas para trabalhar comigo na barra, adaptando exercícios, fortalecendo meu core, mantendo meus braços e minha perna direita em forma. Eu chorava de frustração, de raiva, de dor. Ela permanecia impassível. Laura, você sempre disse que queria ser a maior bailarina do país. Ela falou em um dos dias em que desabei em lágrimas. Bem, a maior bailarina não é a que tem o melhor corpo ou a melhor técnica. É a que supera os maiores obstáculos. Mas a dor não é seu inimigo, Laura. A desistência é. Todo grande artista sofre. A diferença é que alguns usam o sofrimento como combustível, enquanto outros usam como desculpa. Não é justo. Quem disse que a vida é justa? A arte nunca foi sobre justiça. É sobre transcendência. Sobre transformar a dor em beleza. O problema maior nem era a prótese básica. Era que para dançar balé, eu precisaria de uma prótese especial, flexível, que permitisse movimentos precisos. E elas são caríssimas. Meu seguro não cobria, classificando-a como item cosmético. Como se voltar a dançar fosse uma questão de vaidade e não de existência. 200 mil reais? Exclamei, olhando o orçamento. Isso é mais do que meus pais ganham em um ano inteiro. Então teremos que encontrar outro caminho, disse Madame Elisa, com aquela determinação inabalável. Foi nessa época que conheci Mateus.
Ele era um bailarino da companhia principal da cidade e veio visitar o estúdio enquanto eu fazia meus patéticos exercícios de reabilitação. Madame Elisa o havia convidado. No início, fiquei furiosa por ela expor minha fragilidade a um bailarino tão talentoso. Era como esfregar na minha cara tudo que eu não poderia mais ser. O que ele está fazendo aqui? Sussurrei com raiva para Madame Elisa. Veio para o show de horrores? Para ver a ex-bailarina se arrastando como um caranguejo bêbado? Ele veio, porque eu pedi. Ela respondeu secamente. E você vai respeitar isso. Mas Mateus não olhou para mim com pena. Ele olhou para mim, como bailarino. Observou meus movimentos, minha técnica, mesmo nos exercícios mais simples. Seu porte de braço continua impecável, ele disse. Não um elogio vazio, mas uma observação técnica. De que adianta ter braços bonitos se não posso nem ficar em pé direito? Respondi amargamente. De tudo, ele disse sem hesitar. A dança começa muito antes dos pés tocarem o chão. Ele voltou no dia seguinte, e no outro. Logo, estava participando das minhas sessões, sugerindo adaptações, trazendo vídeos de companhias internacionais que tinham bailarinos com deficiência. O balé está mudando, Laura, ele disse uma tarde, enquanto me ajudava a fazer um exercício, particularmente difícil. E você pode ser parte dessa mudança. Você realmente acha que alguém vai querer me ver dançando assim? Quebrada? Quebrada? Ele franziu a testa. Eu não vejo nada quebrado aqui. Vejo alguém diferente, sim, mas ser diferente nunca impediu um artista de ser grande. Pelo contrário. Algo dentro de mim começou a acender novamente. Uma pequena fagulha. E com essa fagulha veio a determinação. Comecei a pesquisar sobre próteses, sobre financiamento coletivo, sobre bolsas e programas de apoio. Madame Elisa mobilizou a comunidade de dança. Mateus organizou apresentações beneficentes. Nem todos estavam do nosso lado, claro. Houve diretores de companhias que riram da ideia. O balé é sobre perfeição e simetria. Um deles disse na minha cara, durante uma visita ao estúdio. Não sobre inspirar pena. O público não vai ao teatro para ver superação, vai para ver beleza. E quem disse que uma coisa exclui a outra? Respondi, tremendo de raiva. Houve colegas que se afastaram, incomodados com minha nova realidade. Carla e seu grupo de amigas passaram a fazer piadas quando me viam treinando. Olha, é a Hop Along Laura, ouvi ela dizer uma vez, rindo com outras bailarinas. Talvez possam criar um papel especial para ela. A fada manca. As risadinhas me seguiam, pelos corredores. Uma noite encontrei um par de sapatilhas de ponta na minha bolsa. Só uma delas estava cortada ao meio. Junto, um bilhete. Para economizar, já que você só precisa de uma. Chorei sozinha no vestiário aquela noite. Mateus me encontrou lá. Elas não valem suas lágrimas, ele disse. Elas estão certas, respondi entre soluços. Isso é ridículo. Eu sou ridícula achando que posso voltar a dançar. Laura. Ele se ajoelhou na minha frente. Deixe-me contar uma coisa que nunca contei a ninguém aqui. Quando eu tinha 15 anos, quebrei o tornozelo em 3 lugares. O médico disse que eu jamais dançaria profissionalmente. Sabe o que fiz? Treinei o dobro com o outro pé, com os braços, com a expressão facial. E quando o tornozelo sarou, ele estava mais fraco, sim, mas eu era um bailarino melhor. Não é a mesma coisa. Não, não é. Seu desafio é maior. Mas você também é mais forte do que eu era. Ele pegou minha mão. Laura, você está aprendendo a dançar de novo, mas com uma sabedoria que poucos têm. Use isso. Houve dias em que eu mesma duvidei. Numa tarde particularmente difícil, depois de cair repetidas vezes tentando fazer um simples relevé com minha prótese básica, desabei em lágrimas. Não consigo, Mateus. É humilhante. Você está perdendo seu tempo. Laura, olhe para mim, ele disse com firmeza. Você acha que estou aqui por pena? Acha que Madame Elisa, a mulher mais ocupada e exigente,
que conhecemos estaria gastando horas do dia dela se não acreditasse em você? Talvez vocês só não queiram aceitar a realidade. A realidade? Madame Elisa entrou na sala, tendo ouvido nossa conversa. A realidade é que você está se comportando como uma covarde, Laura. E isso é algo que nunca vi em você antes. Covarde? Você acha fácil passar por isso? Não, não acho fácil. Acho quase impossível. É por isso que poucas pessoas conseguem. É por isso que assistimos espetáculos, lemos histórias, nos emocionamos com a arte, porque ela nos mostra o que parecia impossível se tornando real. Você tem duas escolhas: ser a protagonista da sua história ou a vítima dela. Suas palavras foram como um raio, duras, chocantes, mas iluminadoras. Depois de 8 meses de campanha intensa, conseguimos arrecadar o valor necessário para uma prótese de dança. O dia em que ela chegou foi como um segundo nascimento. Era leve, flexível na medida certa, desenhada especificamente para movimentos de balé. Colocá-la pela primeira vez foi estranho, desconfortável, mas também mágico. Como se sente? Perguntou Mateus, quando me viu testá-la pela primeira vez. Como se tivesse recebido asas novas, respondi, a voz embargada. Diferentes das antigas, mas ainda assim, asas. Os meses seguintes foram de adaptação intensa. Meu corpo precisava reaprender tudo. Equilíbrio, força, coordenação. Horas e horas de trabalho na barra, no centro, em exercícios específicos. Quedas, frustrações, pequenas vitórias, mais quedas. Mais uma vez. Madame Elisa batia as mãos no ritmo. Seu arabesque está caindo. Mantenha o quadril alinhado. Estou tentando. Tentando não é suficiente. Ou você faz, ou não faz. Não. Há meio termo na dança, Laura. Se você quer ser tratada como bailarina, e não como uma curiosidade, precisa ser excelente. 2 vezes mais excelente que as outras. Por que 2 vezes? Porque é assim que o mundo funciona. Para pessoas como você, a excelência não é opcional, é obrigatória. É injusto? Sim, mas é real. Madame Elisa não me dava descanso. Mateus trouxe outros bailarinos da companhia para dançar comigo, para eu reaprender a confiança no Paimon. Dideu! Eu não vou conseguir segurá-la, sussurrou um dos rapazes para Mateus, achando que eu não ouvia. E se ela cair? Então ela levanta, respondeu Mateus. Como todos nós fazemos. 1 ano e meio após o acidente, fizemos nossa primeira apresentação. Pequena, íntima, para amigos e apoiadores. Dancei uma variação adaptada do cisne negro. A ironia não me escapou. Um cisne com uma asa diferente. Nos bastidores, minutos. Antes de entrar, o pânico me dominou. Não posso fazer isso. Falei para Madame Elisa tremendo. Todos vão olhar para minha perna, não para minha dança. É claro que vão olhar para sua perna, ela disse, arrumando meu figurino. Assim, como olham para os pés das bailarinas, para os braços dos bailarinos, para o figurino, para o cenário. E depois, se você for boa o suficiente, eles esquecerão tudo isso e verão apenas a dança. E se eu não for boa o suficiente? Ela segurou meu rosto entre as mãos. Laura, escute bem. A verdadeira dança não acontece no corpo perfeito. Acontece na alma corajosa. E coragem é algo que você tem de sobra, mesmo quando pensa que não tem. Não foi perfeito. Meu equilíbrio falhou em alguns momentos. Mas quando terminei, o silêncio que se seguiu antes dos aplausos me disse tudo. Eles não estavam aplaudindo por pena ou por esforço. Estavam aplaudindo porque viram dança. A notícia se espalhou. Fui convidada para pequenas apresentações, palestras em escolas, workshops. Não era a carreira que eu havia sonhado, mas era algo novo, algo com propósito. Você está inspirando tantas pessoas, disse Mateus depois de uma apresentação. Não quero ser inspiração, confessei. Quero ser bailarina, apenas bailarina. E você é.
Ele respondeu segurando minha mão. Mais do que muitas que têm duas pernas. E então veio o anúncio que mudou tudo. A Companhia Nacional de Dança estava fazendo audições abertas para uma nova produção. Metamorfose, baseada em histórias de transformação. O diretor artístico, Sr. Salles, tinha uma visão ousada. Quebrar com os padrões tradicionais de corpo no balé. Você precisa tentar, Mateus insistiu. O medo me consumia. Uma coisa era dançar em eventos pequenos. Outra completamente diferente era audicionar para uma das maiores companhias do país. Não estou pronta, argumentei. Ainda caio às vezes. Ainda tenho limitações. Todos têm limitações, rebateu Madame Elisa. A diferença é que as suas são visíveis. As dos outros estão escondidas, mas estão lá. Medo, insegurança, falta de paixão. Sr. Salles é conhecido por ser tradicionalista. Ele é conhecido por ser um gênio. E gênios reconhecem outros potenciais gênios. Ela cruzou os braços. Se você não for, eu nunca mais dou aula para você, ameaçou Madame Elisa, com aquele meio sorriso que indicava que ela estava mais orgulhosa do que brava. A audição foi a experiência mais aterrorizante da minha vida. 50 bailarinos, todos extraordinários, completos, perfeitos. E eu? Senti os olhares, ouvi os sussurros. Carla estava lá também, claro. Quando me viu, revirou os olhos e sussurrou algo para suas amigas, que riram discretamente. Ora. Martínez? Chamou o assistente do Sr. Salles. Você é a próxima. Enquanto caminhava para o centro do salão, ouvi Carla dizer em voz alta o suficiente para eu ouvir. Isso é uma piada. Eles só a chamaram por pena. Congelei. Toda a confiança que havia construído nos últimos meses pareceu evaporar. O Sr. Salles me observava de sua mesa. Expressão ilegível. Senhorita Martinez? Estamos esperando. Eu não sei se posso fazer isso, murmurei. Por que não? Perguntou ele, levantando uma sobrancelha. Porque... Respirei fundo. Porque eu não sou como os outros. Ele inclinou a cabeça. E isso é um problema? No balé tradicional, sim. Estamos fazendo metamorfose, senhorita Martinez. Não Lago dos Cisnes. A transformação é nosso tema. Agora, mostre-me a sua. Quando a música começou, algo estranho aconteceu. Desapareceu tudo. O medo, a insegurança, os julgamentos. Era só eu, meu corpo, sim, este novo corpo, e a música. Você não é sua perna. Madame Elisa havia me dito certa vez. Você é sua alma dançando. Dancei como nunca. Não apesar da prótese, mas com ela. Ela era parte de mim agora. Parte da minha história, da minha dança. Quando terminei, houve um silêncio no salão. Sr. Salles se levantou sem expressão. Obrigado, senhorita Martinez. Próximo. Saí do salão com lágrimas nos olhos. Não conseguia ler sua reação. Havia sido boa o suficiente? Ou ele apenas estava sendo educado? Não se preocupe. Carla passou por mim na saída. Tenho certeza que o circo está contratando. 2 semanas depois recebi a ligação. Minha mão tremia tanto que quase deixei o celular cair. Alô, senhorita Martinez? Aqui é o assistente do Sr. Salles. Fechei os olhos, preparando-me para a rejeição. O Sr. Salles gostaria de informar que você foi selecionada não apenas para o corpo de baile, mas para um dos papéis principais da produção. Não consegui responder. As lágrimas vieram em torrentes. Senhorita Martinez? Está aí? Sim, consegui dizer. Tem certeza? Com minha condição... Sua técnica ainda precisa de aprimoramento, disse a voz do Sr. Salles, que aparentemente havia pegado o telefone. Mas sua presença cênica... Há uma verdade no seu movimento que não se ensina, e é exatamente isso que metamorfose precisa. Quando desliguei, liguei imediatamente para Madame Elisa. Eles me escolheram, gritei, ainda chorando. Para um papel principal.
Houve um momento de silêncio, e então ouvi algo que nunca havia ouvido antes. Madame Elisa chorando. É claro que escolheram, ela disse, voz embargada. Só um tolo não veria o que você tem para oferecer. O ensaio começa em 1 mês. Será difícil, sei disso. Haverá dias de dor, de dúvida, de exaustão. Haverá pessoas que dirão que só estou lá para preencher uma cota, para ser o símbolo da diversidade da companhia. Carla já espalhou que só conseguiu o papel por marketing inclusivo. Haverá críticos que dirão que o balé está perdendo suas tradições. Deixe que falem, disse Mateus quando lhe contei sobre os comentários maldosos. As palavras deles serão esquecidas. Sua dança ficará. Madame Elisa continua me treinando nas manhãs, antes dos ensaios com a companhia. Mais rigorosa do que nunca. Agora você não tem desculpas, ela diz, ajustando minha 5ª posição pela 3ª vez no mesmo exercício. Você fez o impossível acontecer. Agora precisa ser melhor que todos. E se eu falhar? E se não for boa o suficiente? Laura. Ela segurou meus ombros olhando-me nos olhos. Você já superou o maior fracasso possível, o de quase desistir. Tudo depois disso é apenas aprendizado. Mateus está na mesma produção. Ele diz que é coincidência, mas sei que ele pediu para estar lá, para me apoiar nos primeiros meses. Ele não precisa mais. Estou de pé, literalmente e figurativamente. Mas é bom tê-lo por perto. É bom ter alguém que viu o pior e acreditou no melhor. Tenho medo, confessei a ele ontem à noite, após um ensaio particularmente difícil. De quê? De não ser o suficiente. De desapontar todos que acreditaram em mim. De ser lembrada apenas como a bailarina da prótese, e não como uma artista. Laura. Ele sorriu, pegando minhas mãos. Você já é uma artista. Uma das maiores que já conheci. E sabe por quê? Porque você dança não apenas com o corpo, mas com cada cicatriz, cada lágrima, cada momento de desespero e esperança. Isso é arte verdadeira. Quanto a mim, não sou mais a Laura de antes. Sou mais forte, mais frágil, mais determinada, mais consciente das minhas limitações e infinitamente mais grata pelas minhas possibilidades. Amanhã é o primeiro ensaio geral para a metamorfose. Minha prótese está ajustada, meus músculos preparados, meu coração... Bem, meu coração ainda dispara de medo às vezes. O medo sempre estará lá, disse Madame Elisa certa vez. A diferença é que agora você sabe que é maior que ele. Porque quando a música começar e as luzes iluminarem o palco, não serei uma bailarina com prótese. Serei apenas uma bailarina. E isso sempre foi tudo que eu quis ser. Laura, Sr. Salles me chamou após o último ensaio. Você sabe por que eu escolhi você? Não tenho certeza, respondi honestamente. Porque quando você dança, não vemos apenas movimentos bonitos. Vemos uma história. A história de alguém que se quebrou e se reconstruiu, mais forte e mais bela. Em um mundo obcecado com perfeição, você nos mostra que a beleza verdadeira vem da superação. Amanhã, quando eu entrar naquele palco, dançarei por todos que duvidaram. Dançarei por Madame Elisa e por Mateus, que nunca duvidaram. Mas principalmente, dançarei por mim, pela Laura que quase desistiu, pela Laura que se reinventou, pela Laura que aprendeu que a dança não está nas pernas, mas na alma. Obrigada por assistir essa história até o final. Deixe nos comentários o que você achou, qual a sua parte preferida e não deixe de curtir o vídeo, nos seguir e ativar o sininho para não perder os vídeos com as próximas histórias. Até mais!